Hoje, ao acordar, uma frase ecoava na minha mente como um martelo batendo na consciência. Vocês têm o presidente que merecem. Dura, incômoda, mas verdadeira. Uma dessas verdades que não pedem aplauso, pedem silêncio, reflexão e, para quem crê, joelhos no chão em oração. Porque, quando olhamos para o Brasil de hoje, não estamos apenas diante de um governo, estamos diante de um espelho, um reflexo coletivo das escolhas que foram feitas, das concessões morais aceitas. O presidente Lula, ele era conhecido como chefe, era chamado como chefe, grande chefe, Nine, ou esse movimento com a mão. Principalmente quando atingiu um determinado valor, aquilo para mim era mais do que suficiente. O que você vai querer juntar dinheiro? Eu não usei esse dinheiro. Que determinado valor é esse que você está falando? Quando atingiu 10 milhões de dólares, eu falei, poxa, é muito mais do que eu preciso para viver em minha terceira geração. E das mentiras que muitos preferiram engolir por conveniência, ideologia ou ódio ao adversário. Temos hoje um presidente marcado por escândalos, condenado, descondenado por manobras jurídicas, tratado como o salvador por quem esqueceu que corrupção não deixa de ser corrupção só porque vem embalada em discurso social. O homem que se autoproclama pai dos pobres é, na prática, o arquiteto de uma pobreza que não emancipa, apenas perpetua. Uma pobreza útil, dependente, silenciosa e dividida entre nós e eles. E essa divisão não é acidente, é um método. Vocês pegam a pesquisa de opinião pública, a gente está percebendo que quem vota majoritariamente no PT são pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Um metalúrgico de São Bernardo que ganha R$ 8.000 já não quer mais votar na gente. Pega a pesquisa e vocês percebem que quem ganha acima de 5 salários mínimos já tem dificuldade de morar, de votar na gente. É porque essa pessoa ficou ruim? Não. É porque possivelmente essa pessoa elevou 1 milímetro o padrão de vida dela, de aprendizado dela, e nós não aprendemos a conversar com ela. A história já mostrou há muito tempo do que o ser humano é capaz quando precisa escolher entre o conforto do erro e o peso da verdade. Um povo, diante de 2 opções, escolheu libertar um criminoso e condenar um justo. E antes que alguém se irrite, é preciso deixar claro, não se trata de comparar pessoas, mas de revelar padrões humanos. A maldade, a manipulação e a facilidade com que massas são conduzidas por líderes corruptos continuam as mesmas. De um lado, a corrupção escancarada, normalizada, racionalizada. Do outro, a liberdade imperfeita, barulhenta, desconfortável, mas real. E quando chegou a hora da escolha, a maioria optou pelo que já conhecia, o sistema, o esquema, o velho jogo de poder. É impossível negar, entre liberdade e corrupção, o povo escolheu a corrupção. Muitos hoje se dizem arrependidos, e talvez estejam, mas o arrependimento verdadeiro exige algo além do discurso, exige rompimento. O problema é que há quem esteja tão atolado na lama que já não consegue distinguir sujeira de chão firme. Mesmo assim, se ao menos houver a consciência de que tudo o que esse sistema toca apodrece, já é um começo. Pequeno, mas real. Durante anos, venderam a imagem de um vilão, um homem rude, falho e imperfeito, mas que não roubava e não deixava roubar. Há vídeos, registros, fatos incômodos para quem prefere narrativas. Em contraste, o que se vê hoje é um cofre escancarado, chaves entregues aos velhos conhecidos, sempre com a parte do chefe separada, claro. Nada de novo, apenas o velho método de corrupção, o velho teatro das tesouras. A história se repete porque a consciência falha. Soltaram um ladrão, crucificaram o inocente, e fizeram isso instigados por homens de capa, poder e discurso moralista. Mas aqui está a parte que importa e que traz lucidez, não desespero. Ainda existe chance de consertar. Não amanhã, não depois, agora.
Consertar começa quando o cidadão para de idolatrar políticos atolados em corrupção, para de justificar o injustificável e assume a própria responsabilidade. Começa quando se entende que corrupção nunca foi meio para um fim justo. Começa quando se escolhe a verdade, mesmo quando ela dói. Porque nenhum país é destruído apenas por governantes ruins. Ele só cai quando o povo decide fechar os olhos. E abrir os olhos, por mais doloroso que seja, ainda é o único caminho.